A oração é o maior privilégio que temos. Não é uma obrigação, não é um dever. Ah, meu Deus, eu preciso orar? Eu acho que não há mais nada a fazer a não ser orar. Bem, esta deve ser sempre a nossa primeira reunião. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. João 10:10 diz, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem a vida e a tenham em abundância totalmente até que ela transborde. Hoje eu quero falar com você sobre algo que eu diria que é o fundamento da nossa fé. Eu simplesmente quero falar com você sobre o poder que há no nome de Jesus. Porque eu acho que é algo que nós podemos esquecer e, sabe, é muito fácil criar um hábito de repetir a frase em nome de Jesus no fim de todas as orações que fazemos, mas nós realmente precisamos entender o poder que está neste nome e liberar a nossa fé ao mesmo tempo em que usamos este nome. A Bíblia nos ensina que há poder no nome de Jesus. Agora, eu sou apaixonada pela palavra poder, porque realmente nunca houve nada em mim que quisesse ser fraca ou frágil. Eu gosto de coisas poderosas. Se você vai fazer, então, faça com poder. Há poder para tempos de crise, poder para curar os doentes, em nome de Jesus, poder para expulsar demônios. Há salvação no nome de Jesus e não há salvação em nenhum outro nome. Todo o poder de Deus foi investido no nome de Jesus e foi entregue a todos nós. Então, por que frequentemente vemos tão pouco poder manifesto nas nossas vidas diárias? Com certeza não é porque o nome é impotente, mas talvez porque nós não temos fé em seu nome. Então, boas notícias, Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir através da palavra de Deus. O que isso significa para mim é que, seja como for que você ouça a palavra, existe fé na mensagem que irá fortalecer a sua fé sobre aquele assunto, se você prestar atenção. Portanto, é muito importante pregar coisas assim, mesmo que nós pensemos, bem, isso não é novidade, porque precisamos ter certeza de que nós entendemos o que estamos fazendo quando dizemos em nome de Jesus. Primeiramente, entre os 10 mandamentos, existe um que está no topo. Você não deve tomar o nome do Senhor seu Deus em vão. Agora, tanto os crentes como os incrédulos tomam o nome do Senhor em vão. E tomar o nome do Senhor em vão é muito mais do que apenas conectá-lo a uma palavra maldita. Eu ouço os cristãos o tempo todo dizendo coisas como, oh, meu Deus! Meu Deus, o que você acha que está fazendo? Oh, meu Deus, olha isso! E eles realmente não estão chamando a Deus para nada. Isso é apenas algo que falamos à toa. E, na verdade, se você olhar o que significa tomar o nome do Senhor em vão, significa usá-lo de forma leviana ou frívola. Então devemos nos certificar de que respeitamos este nome o bastante para não usá-lo de forma que ele não tenha sentido. É interessante para mim um ateu declarado, digamos atores ou atrizes, que usam o nome de Deus o tempo todo. Acho interessante você falar o tempo todo por aí do nome de alguém que você não acredita. E se você não acredita que ele existe, pare de falar seu nome. Amém? Então, eu acho que há coisas que precisamos tentar evitar. Agora, não me entenda mal. Se você disser, oh, meu Deus, quando algo acontecer, não significa que você vai levar uma surra de Deus e que ele não vai ajudá-lo da próxima vez que você tiver problemas. Mas precisamos formar um hábito
para garantir que nós entendemos que há poder neste nome. Eu acho que se você o usar mal na sua vida diária e depois você tentar usá-lo de uma maneira poderosa quando precisar, acho que poderá haver um pouco de conflito ali. Então, ore por isso e tenha um pouco mais de cuidado. Marcos 16, 17 e 18 diz: E esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com suas mãos. E você pensa, espere um minuto. Demônios, serpentes, o quê? Por que você está falando isso? Bem, vamos dizer que, somente para simplificar, se você ler essas escrituras, vai perceber que existe poder suficiente no nome de Jesus para protegê-lo em qualquer tipo de situação perigosa ou trágica. Se você compreender isso. Agora, Jesus expulsou demônios. Na verdade, eu sei que não temos realmente nenhum ensino sobre isso hoje em dia, mas você tem autoridade para amarrar Satanás em nome de Jesus? E nós precisamos fazer isso com muito mais frequência do que imaginamos. E da mesma forma, você pode ser curado em nome de Jesus. Sabe, nós temos muita tecnologia médica disponível para nós e damos graças a Deus pelos médicos, pelos remédios, sabe? Mas eu não faria nada disso sem antes pedir a Deus que me curasse. Porque, honestamente, acho que ninguém tem talento suficiente para saber como te tratar se Deus não falar com eles. E eu penso que Ele pode falar com as pessoas que, nem ao menos, sabem que Ele está falando com eles. Então, quando os médicos ficarem sem respostas, não se esqueça de que Jesus é o nosso médico. Ele não apenas nos cura, mas Ele é o nosso médico. Mas, algo que eu quero falar dessa escritura que acabei de ler é que ela não diz necessariamente que aqueles que acreditam que Jesus morreu e se levantou dos mortos, que estas coisas poderosas vão acontecer com elas. Eu acredito que significa que aqueles que creem que existe poder neste nome para expulsar demônios, para curar os doentes, estes sinais vão acompanhá-los. Existem milhões de pessoas que acreditam em Deus, que receberam Jesus como seu Salvador, que nunca oraram pelos doentes, nem sequer uma vez, não expulsaram demônios. Elas realmente não compreendem quão poderoso é esse nome. Eu também não fiz isso por muito tempo. A oração é o maior privilégio que temos. Não é uma obrigação, não é um dever. Ah, meu Deus, eu preciso orar? Eu acho que não há mais nada a fazer a não ser orar. Bem, esta deve ser a nossa primeira linha de defesa. Por que lutar contra algo sozinho quando você pode convidar Deus para aquela situação e ter a ajuda divina? Mas eu quero que você ouça de verdade estas passagens sobre a oração e o poder que há em uma oração que é feita em nome de Jesus. João 14, 12 a 14. Em verdade, eu vos digo que todos os que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e obras maiores do que estas eles farão, porque eu vou para o Pai. Eu lia isso e pensava, como alguém pode fazer obras maiores do que Jesus fez? Mas você sabe que provavelmente quase todos os pregadores, pastores ou ministros do planeta alcançam mais pessoas hoje do que Jesus alcançou nos seus 3 anos de ministério? Sabe por que Jesus disse, é bom para vocês que eu vá? Porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, no meu lugar para me representar. E sabe por que isso é bom? Jesus estava num corpo como o nosso e ele não podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo pode estar dentro de cada um de nós e em todos nós. Então, o corpo de Cristo como um todo tem feito obras maiores por causa do poder que há no nome de Jesus. Então, basicamente, ele está dizendo, é melhor você ter meu nome do que me ter aqui com vocês, andando pelas colinas, pescando, ensinando algumas coisas. Qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu o farei. O quê? Qualquer coisa? Agora, eu acho
que obviamente temos que entender que o que vamos pedir deve estar dentro da sua vontade, sabe? Há algumas coisas que a Bíblia não cobre, mas o espírito de tudo está coberto. Eu devo comprar esse carro? Bem, você não vai conseguir uma passagem que diga sim ou não, mas você pode perguntar a si mesmo: será que eu consigo arcar com esse carro? Preciso realmente desse carro? Eu estou tendo um momento emocional. Eu quero estar pagando esse carro durante 7 anos? Não é preciso, sabe? O Espírito de Deus nos dará sabedoria para saber o que fazer em cada situação. E se nada mais, a Bíblia diz: siga a paz. Deixe-a ser o seu árbitro. E então, se você não segue a paz, se você faz coisas que você apenas faz uma pequena consulta sobre aquilo, sabe? Isso nunca acabará bem. Não tem como. O que vocês pedirem em meu nome, isto eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa em meu nome... Agora, eu não estou relendo a mesma passagem de novo e de novo, isto é, João 14, 12, 13 e 14. Portanto, em todos os versos ele se repete. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Eu lhes garanto, e mais solenemente eu vos digo, que se alguém firmemente crer em mim, estará apto a fazer o que eu faço, e coisas maiores do que estas ele fará, porque eu vou para o Pai. Agora escute isso. Sabe, eu amo a Bíblia amplificada, gosto de usá-la em muitas instâncias, porque ela traz coisas que eu acho que não entenderíamos de outro modo. Eu mesmo farei, eu concederei o que você me pedir em meu nome, em parênteses, apresentando tudo o que eu sou. Para que o Pai possa ser glorificado através do Filho. Sim, eu concederei, eu mesmo farei por você o que você me pedir em meu nome, que é apresentando tudo o que eu sou. Então veja, quando usamos o nome de Jesus, quando vamos ao Pai em oração, e a Bíblia diz que você ora ao Pai em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu não peço que Deus faça isso por mim porque eu mereço. Porque eu realmente não mereço nada. Eu não mereço que Deus me ajude, eu não mereço que Deus me abençoe. Sabe? Sim, eu sou uma pessoa até boa, eu tenho algumas coisas ao meu favor, mas com Deus, se você pecar, então... Se o que recebemos de Deus fosse baseado no que nós fazemos de certo ou errado, nenhum de nós nunca teria nada. Graças a Deus eu não oro em nome de Joyce Meyer. Então, quando você ora em nome de Jesus, dizendo: eu peço que o Senhor responda a esta oração, ou então vamos mais à frente, eu estou esperando que o Senhor responda essa oração, mas eu não estou pedindo porque eu acho que eu mereço. Eu peço que o Senhor faça isso por causa do que Jesus fez por mim e porque eu creio nele. Tenhamos certeza de que, ao orarmos, nossa dependência não esteja na eloquência da nossa oração. Independente de você conhecer todos os tis e tus, se a nossa postura está correta ou não e assim por diante. A oração, por mais simples, é poderosa se for feita em nome de Jesus. Porque quando oramos em seu nome, estamos apresentando tudo o que ele é. Agora, Paulo orou algo pela igreja que eu sempre achei interessante. Ele nunca orou para que os seus problemas fossem embora. Ele orou para que eles pudessem suportar o que quer que fosse com temperança. Não, Paulo, eu não quero que você ore por isso. Eu não quero ter o problema. Cancele esta oração e ore para que eu não tenha o problema. Não há nenhum lugar na Bíblia que nos promete uma vida livre de problemas. Se você procurar isso, está no plano errado. Porque se o diabo não está te incomodando, então é provável que você não esteja incomodando. E esta não é uma boa equação. Então, quando oramos em nome de Jesus, isto nos coloca numa posição diferente. Então, Paulo fez estas orações e esta é uma das coisas que ele orou.
Eu oro para que vocês compreendam qual é a grandeza imensurável de seu poder em relação a nós, os que cremos. Agora veja, o poder que nos é dado não pode ser medido. O que é impossível para o homem é possível com Deus. Todas as coisas são possíveis neste nome. Mas aqui, novamente, sabe, a fé é uma coisa interessante, porém muito difícil, sabe? Você não pode vê-la. É algo que funciona no domínio espiritual e, se utilizado corretamente, você consegue ver os resultados, mas não consegue ver a fé. Ela é uma força que está no interior de cada crente, porque a Bíblia diz: a cada homem foi dada uma medida de fé. Então, você tem fé, não há dúvida disso, mas a fé deve ser liberada. Apenas ter fé não é o bastante, você precisa usar a sua fé. É uma força que sai do seu espírito. Então eu digo que nós liberamos a fé orando, falando e fazendo. Você entende? Ore, fale, faça qualquer dessas coisas, libera a sua fé. Por muitos e muitos anos, eu não conhecia esse poder. Eu era uma cristã comprometida e eu acho que isso é triste. E me preocupa que muitas pessoas vão à igreja semana após semana e não ouvem absolutamente nada sobre o poder que elas têm. Em nome de Jesus, podemos ouvir que Deus é poderoso, mas você é poderoso. Em Lucas 10:19, a Bíblia diz: eis que eu dei a vocês poder. E não eu vou te dar, eu dei a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada poderá lhes causar dano. Então adivinha, o diabo tem poder, nós temos poder, mas nesta passagem temos autoridade e não diz nada sobre o diabo ter autoridade. A única autoridade que ele tem é aquela que nós damos a ele através da falta de conhecimento ou da nossa indisponibilidade para fazer o que Deus nos diz. Vou repetir para você. Você tem poder. Não diga o tempo todo: eu não posso. É muito difícil. Nós temos a unção de Deus. Isto é a presença e o poder de Deus. Tudo isso está em nossa vida. Eu sempre digo, fomos ungidos para coisas difíceis. Não precisamos do poder do Espírito Santo para não fazer nada. Não precisamos do poder do Espírito Santo para nunca ter que confrontar ou não lidar com nada. E eu acho que, de vez em quando, precisamos ouvir uma boa mensagem tipo: você consegue. Eu posso todas as coisas através de Cristo. E o que esta escritura de Filipenses está falando é sobre Paulo dizendo: eu posso lidar com muito mais, mas eu posso lidar com muito menos também. Então ele não estava realmente falando sobre eu posso fazer qualquer coisa que eu quero através de Cristo, mas ele está dizendo que seja o que for que Deus quer que eu faça, seja qual for a situação em que Ele quer que eu esteja, ou seja, como for que Ele queira que as minhas circunstâncias sejam, eu posso fazer isso através dele. Não preciso ficar feliz só quando as minhas circunstâncias são felizes e triste quando são tristes. Eu posso ter a alegria do Senhor em todo o tempo, se eu realmente quiser. Não estou dizendo que faço isso, mas posso fazer, está disponível. Só depende de mim, porque a alegria do Senhor não é baseada em circunstâncias. O poder está disponível para aqueles que creem. A oração sempre deve ser a nossa primeira linha de defesa. Sou muito apegada a Filipenses 4:6 e tenho que citá-la sempre porque eu me encontro às vezes ansiosa e preocupada com alguma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma? Mas em tudo, com orações e súplicas e com ação de graças, façam conhecidos seus pedidos diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus até a sua vinda. Então, no minuto que você começa a se preocupar, faça uma troca. Dê a Deus a preocupação e deixe que Ele te dê sua paz. A Bíblia diz que devemos entregar-lhe o nosso cuidado e Ele cuidará de nós. A palavra entregar significa colocar ou jogar. Então, quando você começa a se preocupar com um de seus filhos, ou começa a se preocupar com o seu futuro, ou começa a se preocupar com
a perda do seu trabalho, ou o que quer que seja, a gente sempre se preocupa. Mas no minuto em que você percebe que está se preocupando, você diz: não, Deus, eu te entrego este problema, eu estou entregando a você, e eu recebo a sua graça, e eu acredito, em nome de Jesus, que o Senhor vai cuidar deste problema e eu não vou me preocupar com isso mais. Quer saber? Fale um pouco mais alto. Entre num quarto sozinho e diga: diabo, você pode me derrubar, mas você não vai me manter caído. Um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Eu fui ungido para a dificuldade. Agora, com certeza, há poder neste nome em Atos capítulo 3. 1-7 diz: agora Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da hora nona, e um homem inválido de nascimento, que era carregado diariamente e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo Pedro e João se dirigindo ao templo, ele perguntou se poderiam lhe dar algum dinheiro. E Pedro dirigiu seu olhar para ele, assim como João. Eles olharam para ele e foi o que disseram: olhe para nós. Frase interessante. Eles sabiam que tinham o que o homem precisava. Então disseram: olhe para nós. E então diz que aquele homem fixou a atenção neles, esperando receber algo deles. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. E no verso 16, em Atos 3, ele diz: e o seu nome, pela fé em seu nome, esse homem foi fortalecido, a quem vocês veem e conhecem. E a fé no nome de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Veja, mais uma vez, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu posso te garantir que, pelo menos por um tempo depois de ouvir isso hoje, quando você disser o nome de Jesus, quando orar, isto vai afetar você de maneira diferente. Mas talvez precise ouvir de novo, e de novo, e de novo. Não me surpreende que Paulo tenha dito: nunca me canso de lhes dizer as mesmas coisas. Podemos ter a cura em nome de Jesus. Uma pequena história que eu ouvi, que eu achei maravilhosa. Uma mulher contou uma história sobre como ela estava fazendo retorno numa rotatória de 4 vias e o filho dela caiu do carro. A porta não estava fechada corretamente. Acho que era na época que não havia cintos de segurança e então ele rolou para a rua e era uma rotatória de 4 pistas. Tudo o que a mulher pôde dizer foi: Jesus! Ela não tinha tempo para uma oração, era tudo o que ela podia falar. E havia um motorista que estava vindo na direção da criança, que testificou que, apesar do seu carro ter parado bem perto de atingir aquela criança, ele disse: o que eu não entendo é que eu não tive tempo de pôr o pé no freio do carro. Milagres ainda acontecem. Nunca pense, quando algo incrível acontecer na sua vida, que você teve sorte. Eu odeio isso. A gente ouve o tempo todo na TV: oh, você é tão sortudo. Não, você é abençoado, se for filho de Deus. Amém?